seja, pode ocorrer na visão da igreja por milagre, ou pelos profetas, pelos santos, a comunicação espontânea de algum espírito com os homens. Mas o que a igreja não recomenda, ou proíbe, é evocar, é ir em direção a buscar se comunicar com os espíritos. Veja, isso está no Emmanuel e no André Luiz. Eu não estou fazendo uma crítica à igreja, não é isso? Ao catolicismo. E também não sei se daria para chamar o Emmanuel e o André Luiz de católicos, ou que fazem essa mistura com o espiritismo. Não sei se eles tinham uma crença real. Talvez eles, por serem inteligentes, perspicazes, e notarem a aceitação do catolicismo no Brasil, utilizaram dessas técnicas para as ideias se aderirem mais facilmente às pessoas, né? Então, é uma coisa notável mesmo esse ponto. Bom, vamos ver se tem mais comentários aqui. Tem bastante, na verdade, né? Tem bastante comentário. Vamos ver se tem alguma dúvida que a gente eventualmente não tenha respondido, mas o pessoal contribuiu bastante aqui com os comentários, né? Saudações a todos, parabéns pelo estudo. César comentando aqui. Lucimar, Cláudio, Fernanda, bastante gente comentando. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O César comenta: as ilusões que se apresentam são para os que desejam a verdade. Provas e inspirações para levar sempre a verdade, exatamente. Quando a gente começa a buscar a verdade, a gente se dá conta desses erros, né? Bom, a gente está se encaminhando para o final, né, Michel, da nossa live. Deu agora 1h30, 1h31, já quase 32, exatamente o tempo que a gente tinha previsto mais ou menos para a nossa live. A gente colocou a referência aqui, né, o Alex já viu, sobre a questão de O Consolador, que o Emmanuel também fala contra as evocações, e sem dar bons argumentos. Essa é a questão, gente. Veja, numa ciência, se eu, o Michel ou o Eric publicarmos um trabalho, isso precisa ficar claro para as pessoas, tá? O Espiritismo defende a liberdade de pensamento, a razão, e se a gente mostrar, eventualmente, que algum princípio de Kardec está errado, ou que algum princípio pode ser complementado, pode ser avançado naquele ponto, isto é benéfico para a ciência espírita. Não é proibido ir contra Kardec. Isso é benéfico para a doutrina espírita. Se qualquer um de nós publicar um trabalho mostrando que em algum ponto Kardec está equivocado, a gente vai reconhecer isso como um avanço. A comunidade espírita vai estudar, vai debater esse artigo, esse livro, e cada um vai ser convencido. Se de fato aquele princípio for melhor, tiver bons argumentos, baseado nos fatos, no raciocínio, cada um vai ler e vai chegar à conclusão naturalmente de que aquele princípio é melhor do que o que está em Kardec. O que a gente faz? Joga fora a obra de Kardec? Não. Faz um ajuste neste ponto na teoria. A ciência é assim, ela avança coletivamente. Não existe um órgão centralizador que vai dizer o que é verdade ou não. Isso aí é um erro. A ciência avança assim. Um publica um trabalho, o outro publica um trabalho contra. E aí tem os debates, tem os embates, e assim vai avançando o pensamento. O que não pode é a gente aceitar alguns princípios achando que são bons, mas que na verdade são ruins. E que foram introduzidos sorrateiramente por espíritos que se diziam defensores da doutrina. E que citavam Kardec. Não citavam nesses momentos. Na hora de dizer um princípio contrário, não citavam. Não fazem o que a gente fez aqui de colocar os trechos. Porque poderiam fazer, não há problema. Cita o trecho de Kardec e mostra por que está errado, não haveria problema. Nesse momento eles não citam. Eles citam no final da obra, como o André Luiz faz nessa obra Conduta Espírita, põe lá a codificação kardeciana e rasga elogios. Mas por que isso? É óbvio que é para parecer que estava defendendo o espiritismo, mas na verdade não estava. É óbvio, certo? Então, o espiritismo é a doutrina que defende a liberdade de pensamento, que defende a livre investigação da natureza. Kardec oferece os meios para isso. E nós devemos, a gente acredita, né, no nosso grupo e muitas outras pessoas, nós devemos
ir por este caminho da obra de Kardec, porque é uma obra muito bem construída, é uma obra sólida, é uma obra que vai mostrar como nós podemos experimentar com os espíritos de maneira tranquila, sem medo, sem temor, se comunicar com os espíritos dentro de casa, perceber como isso pode fazer, como isso é benéfico para nós mesmos. Isso vai fortalecer a nossa crença na vida futura, isso vai fortalecer a nossa esperança, vai fortalecer a nossa fé em Deus, porque a gente vai ver que aquelas grandes verdades colocadas nas obras de Kardec, elas são realmente verdades. A gente vai ver aqueles princípios serem confirmados na prática. Uma ciência é isso. Pega a teoria, estuda e vai para a prática, experimenta e vê aqueles princípios sendo confirmados. Isso é fazer ciência. Se você aí que está do outro lado assistindo acha que não gosta de ciência, não sabe praticar ciência, você está praticando ciência quando você conversa com os espíritos e vê aqueles princípios da obra de Kardec serem verificados na prática. Isso é praticar o espiritismo. E de alguma maneira a gente está avançando com o espiritismo, com a ciência espírita, quando nós fazemos isso. Não precisa inventar a roda, não precisa trazer uma nova revelação. Novos princípios serão revelados pelos espíritos espontaneamente quando for o caso, quando Deus julgar necessário. A gente não precisa ficar inventando a roda. Ah, vai dizer uma coisa que a ciência não disse, uma coisa muito inesperada e surpreendente. Não. Praticar a ciência espírita é se comunicar com os espíritos. E isso a gente faz dentro dos lares, naturalmente. É um fenômeno natural, não é mais sobrenatural. Era até o século XIX, não é mais. Kardec mostrou que não é mais. É um fenômeno natural, que a gente pode experimentar naturalmente com os espíritos, porque eles vão influenciar a nossa vida. Não é porque a gente não está se comunicando com eles que a gente vai deixar de sofrer a influência deles. É como uma pessoa que tem uma doença e não quer fazer o exame para não descobrir, né? Bom, converse com os espíritos. E aí você vai notar que, se eventualmente tem algum mau espírito influenciando, você vai poder conversar com ele e ter os meios para evitar isso, os meios eficazes, os meios bons para evitar isso, certo? Bom, fiquem à vontade para fazer as considerações finais aí. Eu já fiz as minhas. A conversa foi muito boa. Infelizmente o Eric não pôde participar do período todo, mas ele veio dar o ar da graça e contribuir com o nosso estudo. A gente agradece sempre todos que tiveram aí, comentaram, mandaram perguntas, mandaram comentários. A gente vê pessoas que concordam com a gente vê pessoas que não concordam tanto, e isso faz parte. Ninguém tem medo aqui e ninguém quer que as pessoas que discordam se afastem, de forma alguma. A gente é sempre aberto ao diálogo, o diálogo respeitoso, racional, é claro, e a gente sempre fica muito feliz que as pessoas estejam participando e conversando com a gente, certo? Passo a vocês aí. Eu vou me despedir e deixo para o Eric daí para ele fazer as considerações finais. Então eu quero agradecer também, a todos que participaram, ao Eric que mesmo de longe ajudou com toda a estrutura aí para a live se manter em pé. Lembrem, vão lá na questão 935, abram os itens relacionados, leiam, né? A gente não precisa esperar que o movimento espírita mude para a gente praticar, então também não se preocupe em querer chegar na casa espírita, chutar a porta e brigar com todo mundo. Isso é um processo que demanda tempo e às vezes muitas pessoas não vão querer, mas isso não impede que a gente possa criar um nosso grupinho ou individualmente, se não tiver um grupo, estudar, praticar, aprender com os espíritos. Tem muita gente na internet para a gente trocar comunicação, trocar dúvida. A gente vai com certeza fazer novos encontros agora também para tratar de uma parte mais prática, para tratar. Primeiro a gente precisava meio que dar uma cortada no mato que estava na frente, aí abrir um pouco o caminho para daí falar realmente da parte prática. Mas assim, leiam as obras, leiam esses itens que a gente deixou. A gente vai se reunir de novo, mas não tenham medo de usar o verdadeiro espiritismo aí kardeciano. Então, muito obrigado, espero que a gente tenha ajudado. A gente é muito sincero na forma como a gente entende as coisas, né?
como diz o José, é óbvio que algumas pessoas podem discordar,